Salve, salve, salve galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast cheio, hein? Muito cheio de assunto. A gente vai falar sobre Flamengo, vamos falar sobre Palmeiras, falar sobre um pouco sobre Rogério Ceni e Fortaleza e também sobre Corinthians e Luan, tá? Vamos começar sobre o Flamengo, né? O Flamengo tem a partida, a semifinal aí do Mundial de Clubes vai ser contra o Al Hilal, né? E aí todas aquelas expectativas, aquelas previsões acabaram se confirmando. Esse era o confronto mais provável de acontecer nessa semifinal. O Flamengo pegar aí o ex-time do Jorge Jesus. Jorge Jesus disse que já deu entrevistas falando que é um time que tem que tomar cuidado, porque ele ajudou a montar esse time, então ele sabe da qualidade desse time, e eu acho que essa é uma boa vantagem para o Flamengo, de Jorge já ter conhecimento, pelo menos parte desse elenco, né? Porque ele ajudou a montar. Então ele tendo esse conhecimento, ele pode passar informações privilegiadas para os jogadores para que essa partida termine com alegrias para o lado rubro-negro, né? E é uma partida difícil porque mundial de clubes, né? A gente sabe que não é uma coisa tranquila, né? Se a gente pegar aí o retrospecto, o Internacional ficou, né, recente aí, o Internacional ficou, o Atlético Mineiro também ficou, foi surpreendido, o River Plate acabou sendo eliminado também já, então, assim, uma partida que não é só, é rodeada de elementos que acabam tornando a vida dos jogadores mais difícil. A primeira delas, e eu acho que o Flamengo conseguiu executar muito bem, é a questão do ritmo, né? Ritmo de jogo. Porque o que costuma acontecer? Os campeões da América, eles não costumam ser campeões nacionais, e aí terminam a temporada num ritmo mais lento e vai para o Mundial, né, depois de um período aí de descanso, uma certa ressaca e chega um pouco despreparado. O Flamengo não. O Flamengo, apesar de ter sido campeão da América, foi também campeão brasileiro antecipado. E aí eu meio que cometi uma gafe, né? Porque eu falei, não costumam ser campeões nacionais, mas mesmo assim, né? Quando é campeão nacional, é sempre campeão nacional com algumas rodadas de antecedência, e aí nessas rodadas finais acaba relaxando. E o Flamengo não, foi campeão antes e seguiu aí numa pegada muito forte, levando muito a sério o restante da temporada e chega aí para esse Mundial, claro, um pouco, a gente pode dizer, um pouco ressaqueado, porque passou por um período aí de descanso, mas chega, eu acho que num nível técnico mais alto do que os times costumam chegar, porque jogou muito forte, muito sério, até o fim da temporada, e agora chega ali num nível de preparação, eu acho que ideal para esse tipo de jogo, que é um jogo que entra um componente mental muito forte, né? Isso é inegável. Esse componente psicológico, ele é muito forte, ele é muito presente, mas eu acho que o que mais pega, o que mais costuma pegar é principalmente a parte física, técnica e tática, porque naturalmente os clubes acabam passando por um período aí de descanso, e aí é natural que se perca um pouco de ritmo, aquele, aquela vibe, né? Aquele clima positivo, né? Aquela onda de boas vibrações acaba passando um pouco e os jogadores chegam por essa disputa do Mundial um pouco mais lento, né? Num ritmo de festa, num ritmo de férias e os europeus não, né? Os europeus, por outro lado, apesar de não darem, e aí eu já pulo direto pro Liverpool, claro que para que essa partida entre Flamengo e Liverpool aconteça, eles precisam chegar na final, mas por que os europeus normalmente tendem a chegar à final? Não é, porque o time tem mais qualidade, porque os caras são muito superiores. Não, não é isso. Também tem essa questão da qualidade técnica, mas eles chegam no mundial de Clubes com a temporada em andamento. Então eles chegam ali para voando, né? Fisicamente os caras estão no 100%, a gente pode dizer. E é diferentemente, por exemplo, do campeão sul-americano que chega depois de um período aí é, de descanso, a gente pode dizer.
Então o Flamengo acho que chega bem. Essa partida vai ser muito complicada, porque tem principalmente esse componente técnico, esse componente é, psicológico, né, de repetir um feito que o Flamengo já conseguiu. Então é uma partida que acho que é um bom termômetro, uma boa preparação para o Flamengo chegar lá e de repente chegar numa final e chegar numa final extremamente bem preparado, tá? É uma excelente partida aí para que o Flamengo consiga chegar numa eventual disputa contra o Liverpool, aí sim uma condição técnica extremamente privilegiada, tá? Porque é um time que não pode ser desprezado, tá? É um time forte, esse time do Al Hilal, e é o que eu falei, eu já citei aqui, a gente já teve alguns casos em que o campeão sul-americano foi surpreendido. Então isso pode acontecer, o Flamengo não pode dar chance para o azar e vai ter que entrar focado 100% nessa partida para conseguir ter sucesso e chegar numa eventual final, tá? Eu acho que o Flamengo é superior, claro que eu não acompanho esse time do Al Hilal, mas eu acho que é um time, o Flamengo é superior, é um time que pode chegar numa final e fazer um duelo contra o campeão da Europa de igual para igual, tá? Claro que em alguma outra posição do campo vai ter as suas dificuldades, mas pode sim fazer um jogo franco, um jogo competitivo contra um eventual aí Liverpool na final. Então a gente vai seguir na expectativa, tá? A minha maior preocupação, pelo menos pessoalmente, é principalmente em relação a esse período de descanso que teve, que isso pode tirar, já falei, pode tirar sim aquela aquele ímpeto, né? Aquele embalo. Eu tava me faltando a palavra, é aquele embalo que o Flamengo vinha vindo, dar aquela parada e aí é natural dar uma relaxada, dar aquele bloqueiozinho, né? O cara vai dar aquele disparo, aquela corridinha mais forte, já sente aquele cansaço, aquela preguiça. Então, o Flamengo teve esse tempo. Espero que estejam todos 100%, porque é um adversário que não se equipara, por exemplo, a um time da Europa, mas é um adversário que também vem numa condição física extremamente privilegiada e segue no embalo aí que, por exemplo, o Flamengo não seguiu. Então, apesar de ter levado o Campeonato Brasileiro a sério até o final, então chega numa condição, acho que interessante, mas me preocupa principalmente essa questão física, né? Como que vai entrar, porque isso pode pesar e o Flamengo vai ter que se portar muito bem para que seja bem sucedido na final, porque a gente não sabe, né? Se a gente pegar a última partida do campeonato, o Flamengo perdeu do Santos de 4-0. Daí a gente não sabe o que entrou em disputa nesse jogo. Se o Flamengo entregou para o Palmeiras não ser vice-campeão, se o Flamengo já tinha soltado, tinha tirado o pé do acelerador, já estava todo mundo em clima de descanso, em clima de festa. Eu quero acreditar que tenha sido por puro mérito do Santos, tá? Obviamente, a gente sempre pensa pelo lado competitivo, que tenha sido por puro, não estou aqui querendo desmerecer a vitória do Santos nem nada disso, mas por uma vitória de 4-0 em cima do campeão brasileiro que ganhou tudo, que bateu todos os, ganhou tudo não ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou praticamente tudo e bateu vários recordes este ano. Esse placar aí, ele é um pouco assustador, claro que ele não estou querendo desmerecer nem nada disso, até porque o Santos tem um estilo parecido de agredir e tomou algumas goleadas, mas é um pouco incomum. E a gente começam a se levantar aí essas teorias, né, de que pode ter entregado do lado do Palmeiras, né, para tirar um sarro maior do Palmeiras, pode ter entregado porque já estavam cansados, já estavam com a cabeça nesse mini período de férias. Então, qualquer que seja, eu acho que esse talvez seja o aspecto mais preocupante, né, do Flamengo realmente ter é, é, deixado meio que a partida de lado, porque estava todo mundo meio desfocado, com a cabeça nesse período de descanso que ia ter, que provavelmente foi de 1 ou 2 dias no máximo, mas enfim,
era um período que os caras teriam que ser muito bem aproveitados e muito merecido, né? Mas preocupa, cara, porque não terminou assim, não foi um jogo de gala, foi um jogo preguiçoso. E aí para essa partida do Mundial preocupa um pouco, se de repente é um time que tava todo mundo com a cabeça nas férias, tirou esse período aí curto para descansar e tá com a cabeça nas férias ainda, porque depois o Mundial vai sair de férias de novo, aí sim de férias de verdade, aí preocupa, porque é uns caras que não estão 100% focados, não estão com a cabeça no ali, no agora, que é essa disputa do Mundial. Então, isso preocupa de uma certa forma, mas a gente espera que foi, mais uma vez, a gente sempre parte para o lado competitivo. A gente espera que foi uma partida típica de um Santos que foi muito superior, que prevaleceu e o Flamengo teve um erro de percurso e agora vai forte para esse Mundial de Clubes, esse campeonato que tão desejado pelo torcedor flamenguista, tá certo? Amanhã a gente vai acompanhar e aí amanhã, na quarta-feira, a gente repercute um pouco mais o que foi essa partida, esperando, obviamente, pelo sucesso, né, do time brasileiro, para que a gente tenha uma disputa de brasileiros, né, de sul-americanos contra europeus, né? Eu acho que essa é a partida que a grande maioria das pessoas, tirando talvez os rivais que vão torcer muito contra, e isso faz parte do futebol, mas acho que a grande maioria talvez estão querendo ver, né, a partida entre o campeão europeu e o campeão da América do Sul. Tá certo? Vamos pular agora falar de. Eu vou deixar para falar de Palmeiras no final, tá? Eu quero falar rapidinho de Rogério Ceni e Fortaleza. O Rogério confirmou a permanência no Fortaleza. Ele disse que a decisão final dele sairia na sexta. Ele enrolou. Aconteceu a mesma coisa que o Sampaoli, né? Ele não falou nada na sexta-feira e deixou para anunciar no sábado, né? Ele estava sendo preterido aí pelo Atlético Paranaense e até pelo Santos, de uma certa forma, ele era o plano B do Santos também, era um técnico que o Santos considerava. E cá entre nós, né? O Rogério Ceni, se fosse para o Atlético Paranaense ou eventualmente para o Santos, acho muito difícil que ele fosse para o Santos, mas se de repente acontecesse, é um estilo de jogo que casaria bem com o Rogério Ceni, né? Independentemente do destino que ele tomasse, seriam destinos interessantes. O Atlético, pela questão que a gente sempre aborda aqui e que eu sempre comento no podcast, né, de ter o seu plano, de seguir um planejamento muito forte, de cara, de apostar num estilo de jogo diferenciado, né, competindo com os clubes com altos investimentos aí de outras formas, que não batendo de frente em termos de grandes contratações, de reforçar elenco, de contratar técnicos badalados. Então o Atlético seria um destino muito interessante para o Rogério Ceni, assim como o Santos, que era rumor, mas o Santos provavelmente deve ter sondado o treinador, mas pelo clima político dentro do Santos era algo muito improvável, tá? E aí ele falou que permanece no Fortaleza, é legal, tá? Eu acho muito legal essa permanência do Rogério. Fui criticado aqui por algumas pessoas falando que sou clubista, que não sei, não, não é questão de ser clubismo ou não, né? Eu acho que o Rogério, ele é um técnico que ele ainda está em afirmação. Ele já é uma realidade, ele é um excelente técnico, mas ele ainda está em afirmação, tá? Ele não ganhou ainda um título de expressão nacional. Então eu acho que ele ficando no Fortaleza, ele tem mais condições, né? A probabilidade dele vencer um título de mais peso é muito maior. E aí sim ele se consagrar, chegar aí no hall dos grandes, mas dos grandes mesmo, né, técnicos do nosso futebol. Então, eu acho que a permanência dele do Fortaleza é interessante pensando na carreira do Rogério, no que ele pode se tornar para o nosso futebol. Né? Claro que se ele fosse para o Atlético, ele teria condições de fazer isso sem dúvida nenhuma. Ele teria, porque a gente viu recentemente o sucesso que teve o Thiago Nunes. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rogério indo para o Atlético Paranaense, numa eventual transação,
ele teria sim muito sucesso, mas quanto tempo levaria, né, para ele conseguir dar liga para esse time? Esse é um grande mistério, tá? Porque ele já está no Fortaleza, ele mudou muita coisa no Fortaleza, tá? Para quem não sabe, e já tem matérias aí na TV que fizeram na TV em relação a isso, né? Ele mudou o lugar do centro de treinamento, ele é, começou ali um negócio é, é, de deixar o gramado em ótimas condições pro treinamento, e não é gramado para o jogo, é pro treinamento, né? Os jogadores precisam ter um gramado de qualidade no treino, mudou a questão da alimentação, então ele mudou muita coisa dentro do Fortaleza. Ele é um cara que, dentro do. Parece que não, mas imagina você, tá? Eu sempre faço esse convite de você se imaginar, mas não no futebol, numa empresa. Você está na sua empresa hoje, uma empresa que você já trabalha há um tempo, você conhece tudo. Você sabe onde é o setor tal, você sabe onde é o. Cara, você se sente em casa, né? Você sabe onde é o toalete, a área do refeitório, você conhece tudo. Aí de repente você vai para uma empresa nova. Aí você não conhece nada, você não conhece ninguém, você não tem liberdade para falar certas coisas, você fica meio receoso de ir na área tal. Então é assim que acontece. Isso é natural, tá? Isso é natural de qualquer pessoa. Então o Rogério indo para o Atlético Paranaense, ele ia fazer um bom trabalho. Era uma questão de tempo dele se habituar, mas ele não teria aquela liberdade, aquela tranquilidade de falar algumas coisas, de fazer algumas coisas que ele com certeza tem no Fortaleza. Por isso que eu acho que a chance de sucesso que ele tem no Fortaleza é um pouco maior, apesar do investimento um pouco menor, né, em relação, se a gente comparar com o Atlético, porque não tem como comparar, né? O Atlético foi campeão este ano da Copa do Brasil, ano passado da Sul-Americana. Então o dinheiro que o Atlético poderia propor, não só em termos contratuais, de salário, mas de reforços também, seria muito maior, por exemplo, que o Fortaleza pode oferecer. Mas eu acho que por estar ambientado, por ser ídolo da torcida, ser extremamente querido pela torcida, eu acho que a permanência dele do Fortaleza foi uma decisão acertada, pensando, obviamente, na carreira dele, né? De conseguir fazer um trabalho ainda mais bem sucedido no ano de 2020, para que ele entre aí de vez, né, nesse status de grandes treinadores do nosso futebol, que a gente já tem vários hoje, e hoje muitos desses considerados ultrapassados, mas que estão aí, cara, tem um status de serem grandes treinadores, e a gente tem a volta de um deles aí, que deu a volta por cima de forma fantástica, é o Luxemburgo, hoje o atual técnico do Palmeiras. Então, ele pode se encaminhar aí para esse rol dos grandes treinadores, mas para isso ele precisa fazer um grande trabalho, e a oportunidade que ele tem é, é, à frente do Fortaleza, eu acho que é uma grande oportunidade, e a gente obviamente fica torcendo pelo sucesso do Rogério, porque é um excelente treinador. Isso não é eu não vejo nenhuma pessoa, nenhum crítico de futebol, tá? Tenta deixar o clubismo de lado, tá? Porque os torcedores paulistas naturalmente é, têm uma certa rixa com o Rogério Ceni, porque foi jogador recente do São Paulo, mas pensando exclusivamente na carreira de técnico do Rogério Ceni, naquilo que ele propõe, é um estilo interessante. Ele foi ali, fez estágio com o Sampaoli, se eu não me engano. Então, ele tem esse estilo, esse pensamento de jogo mais ofensivo. A perspectiva é das mais positivas possíveis, e a gente torce para que isso aconteça. Uma renovação interessante, porque não é só uma questão de. Aí a gente entra na questão de discussões, né, que esse ano teve Sampaoli, Jorge Jesus, de falar que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, né? O surgimento de técnicos como é, Rogério Ceni, Thiago Nunes, eventualmente um sucesso do Fernando Diniz, é, vai fazer com esses técnicos da nova geração, né? Eles tragam coisas positivas para o futebol brasileiro, e os técnicos mais medalhões, aqueles com mais idade, com mais experiência, eles revejam sim os conceitos de jogo deles, e se tornem ainda mais relevantes, né? Eles, a gente vê, por exemplo, que eu já citei e vou citar novamente o Vanderlei Luxemburgo, cara extremamente desacreditado, e hoje volta a ser um dos técnicos, era alvo, por exemplo, do Santos também. Então
acho que essa renovação que vem na figura, principalmente aí, que veio na figura, primeira figura de todas, a gente pode estar o Fábio Carille, agora a gente tem um Thiago Nunes, e aí o Rogério Ceni sinaliza aí como essa, essa próxima onda aí de novos técnicos. Isso traz sim coisas positivas, porque os outros técnicos, os mais experientes, os que já estão aí no cenário há mais tempo, eles vão se renovar, eles vão rever algumas coisas do jogo deles, porque são caras extremamente campeões, mas que têm uma mentalidade do futebol daquilo que os tornaram campeões. E aí eles começam a ver o surgimento de novas promessas, realidades em alguns casos. E eles, pô, eu acho que cabe rever algumas coisas para que a gente volte a tornar-se extremamente relevante e volte a ser extremamente campeão. Então, acho que a gente tem que torcer pelo menos em relação a isso, né? Tem a questão do clubismo, ok, de torcer contra o Fortaleza, caso do Ceará, de torcer contra o Rogério Ceni, caso dos paulistas. Existe essa questão da, da, da rixa de clube, ok, isso faz parte do esporte, mas eu acho que a gente também tem que ter um lado, é, pelo menos lá no fundo, um resquício de pensar, pô, ele representa algo novo, né? Ele representa uma novidade, é um treinador novo e ele vai fazer com que os outros técnicos de uma certa forma se renovem um pouco e a gente volte a ter treinadores, uma safra de treinadores, e aí mesclando juventude com experiência, uma safra extremamente relevante, e aí a gente deixa de lado de vez essa discussão de que o caminho do nosso futebol são os estrangeiros, porque eu acho que não é esse o caminho, tá? Eles trouxeram uma novidade, eu acho que trouxeram sim, tá? Porque é aquilo que eu falei, se você tem isso pensando como um treinador já experiente, por exemplo, como um Felipão, como um Mano Menezes, como um Cuca, pô, eu já tenho o meu esquema de jogo. Eu fui muito bem sucedido com isso. Fui campeão, ganhei vários títulos, campeão de Libertadores, de Brasileiro, Copa do Brasil. Fui muito campeão. Por que eu vou mexer nisso, tá? Às vezes não dá certo, mas quando dá certo eu vou ser campeão. Aí começa a surgir, pô, aí tem uns caras novos aí, são extremamente badalados. Acho que cabe rever algumas coisas para que eu volte a ser relevante e volte a ser mais campeão, que eu me torne mais campeão ainda. Talvez isso seja bacana por esse aspecto e a gente possa deixar de lado essa discussão de que é melhor, né? A nova geração, a velha guarda, os estrangeiros. Eu acho que tudo agrega para o nosso futebol e se todo mundo tiver espaço, acho que todo mundo consegue aprender um pouco com tudo e tornar o nosso futebol ainda mais competitivo e ainda mais relevante, né, se a gente pensar em competições mundiais, tá certo? Falar agora de Corinthians e Luan, o acordo foi selado, né, foi fechado aí, delongou um pouquinho mais de tempo, né, porque era questão de tempo, né? Muitas pessoas já diziam que era meramente uma questão de tempo para que esse acordo fosse fechado. O Luan já tinha, né, já dava sinais de que não queria permanecer no Grêmio. Ele já tinha dito que era torcedor do Corinthians desde a infância. Então e que ouvindo alguns repórteres, eles já davam como certo é, é, essa negociação entre Corinthians e Luan, tava tudo acertado entre o jogador e o clube, o que o empecilho era o Grêmio, né, tinha essa questão do Grêmio negociar com o Grêmio, o Corinthians precisava fechar isso. O Corinthians queria, a princípio, mandar alguns jogadores, né, como moeda de troca, isso não aconteceu, o Grêmio não quis e o Corinthians acabou pagando aí 25 milhões, se eu não me engano, uma cifra alta, tá? Algo que serve de discussão. Eu vi alguns pensamentos positivos e alguns pensamentos pessimistas em relação a isso, tá? Positivo, porque já foi o melhor jogador da Libertadores. É um cara que joga demais, é um cara que se diz corintiano, então a promessa, né, de um bom futebol, ela é gigantesca, tá? E o Luan jogando o que ele jogou, por exemplo, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, no Corinthians, ele jogando aquele futebol para o Corinthians é extremamente benéfico e o valor que o Corinthians pagou foi uma pechincha, tá? Vamos ser bem sinceros. Se ele jogar aquilo que ele jogou, o valor pago foi uma pechincha. Agora, recentemente, o Luan
passando por alguns problemas de lesão e não consegue ter uma sequência. Ele não consegue ter uma sequência positiva e ser relevante, né? No caso do Grêmio, ele não conseguiu ser relevante nos últimas temporadas. Então é complicado, cara. Pensando nesse aspecto, o que o Corinthians pagou foi um absurdo, né? Para muitos torcedores, um dinheiro jogando fora. Então é, é é uma coisa delicada, porque é, se jogar o que ele jogou, ótimo para o Corinthians, né? Ele vai arrebentar e quem vai sair ganhando, só o Corinthians tem a ganhar com isso, porque a promessa de futebol que ele traz, a perspectiva é muito grande, mas o grande problema é em relação às lesões. Será que ele vai conseguir se superar? É, pelo fato dele ser corintiano, o que a gente espera? Que ele faça a lição de casa, né? Que ele leve a sério os treinamentos, leve a sério a preparação física, que ele leve muito a sério a preparação física não só no clube, mas na casa dele, né? Assim como acontece, por exemplo, no Flamengo, jogadores se dedicando não só dentro do clube, mas fora do clube, em casa. É isso que eu acho que o torcedor está esperando do Luan. E se ele tiver esse comprometimento muito sério, né, para manter a forma física, para se manter numa condição boa de né, para conseguir ter uma sequência, né, de não lesões, a gente pode dizer assim, a perspectiva é fantástica, né, porque é um grande jogador, né, campeão olímpico, campeão da Libertadores, então a qualidade técnica do Luan é indiscutível. Isso não tem como a gente discutir. Agora, a grande preocupação foi pago um valor muito alto. Se esse valor foi pago e o Lua se machucar a temporada inteira, aí é um é um dinheiro jogado fora, como aconteceu recentemente com o São Paulo e o Pablo. O Pablo chegou, uma grande contratação, um grande reforço, pagou uma fortuna no Pablo e aí ele só se machucou essa temporada. Entendeu? E a gente não conseguiu ter sequência. Jogava dois, três jogos, se machucava, ficava dois meses, dois, três meses de recuperação, voltava, dois, três jogos, lesão de novo. Então, essa é a grande preocupação, porque o Corinthians precisa, de uma certa forma, trazer pelo menos, tá? Pelo menos, eu imagino eu, tá? Precisa aí de pelo menos 5 ou 6 jogadores pedido pelo Thiago Nunes. Precisa de pelo menos 5 ou 6. O Luan já vem com um preço muito alto e aí já queima a pouca grana que o Corinthians já teria para investir. E isso é preocupante, cara, porque agora pagou 20 e tantos milhões no cara. Quanto que tem agora para contratar pelo menos 5 ou 6? A gente não sabe, tá? Então essa talvez seja o motivo de preocupação do torcedor corintiano. Ok, gastou muita grana, mas se fosse por um cara que mais confiável, a gente pode dizer assim, se fosse né, que tivesse uma sequência maior, que a gente pudesse confiar que pô, vai jogar, vai ser protagonista, beleza. Agora é um cara que é incerto, né? Tudo bem, ele é corintiano, legal, contrata um cara que vai entregar, que vai deixar tudo dentro de campo, porque é o clube do coração, pô, beleza. Eu acho que isso é fantástico. Você trazer um jogador torcedor é muito legal, porque o que ele vai entregar, a raça que ele vai deixar dentro de campo, ele, cara, ele vai se dedicar ao máximo. É o que a gente viu com o Daniel Alves, pô, cara extremamente com uma idade muito avançada e ele se entregando todos os jogos. Isso é muito legal, cara. É isso que o torcedor espera do Luan, é que ele faça tudo isso. Mas a grande preocupação realmente é com a sequência, é se realmente vai conseguir se manter em alto nível sem se machucar. E aí é a grande preocupação do torcedor. Tem, obviamente, só o tempo vai dizer, mas o Corinthians segue no mercado, segue aí sonhando com o Michael, o Michael jogou no Goiás, e é uma negociação que vai se estender, tá? Porque disseram aí que, pelo menos o que eu vi, que o Goiás queria fazer um leilão e o Corinthians não entraria em leilão. Então, pelo menos isso é positivo, mas até então a gente não sabe, né, se o Corinthians vai ou não. Foi isso que o presidente falou, a gente não vai entrar em leilão. Não sei se foi o presidente, né, foi alguém que falou, a gente não vai entrar em leilão. Mas eventualmente os caras pensando alto de que pode conseguir se dar bem nesse leilão, os caras acabam entrando e tentando algo mais. E aí oferece aquilo que
não deveria. Então, segue essa negociação, a gente vai acompanhar e vai repercutir, né, qualquer que seja o desfecho dessa negociação. Só para agora para finalizar hoje, eu deixei para falar de Palmeiras no final, porque o Palmeiras, pular agora pro torcedor palmeirense, tá? O torcedor palmeirense terminou a semana passada sonhando com o São Paulo, tá? Era uma questão, todo mundo dizia que era uma questão de tempo, de que a reunião que o Palmeiras teve com o São Paulo na quinta foi uma reunião para acordar tudo. Eles discutiram sobre jogadores, sobre tudo que ia acontecer. Então falaram assim, pô, foi uma reunião longa, mas não foi para negociar. Ninguém fica 4 horas negociando um contrato. Não, já estava tudo acertado. O que eles ficaram conversando foi principalmente já o que o São Paulo ia fazer, quem que ele queria, onde que jogador tal ia jogar, quem que ele ia querer aproveitar. Então tudo isso já foi discutido na quinta-feira e terminou aí a semana com uma perspectiva muito positiva e muitos repórteres já noticiando que era uma questão de tempo, era só assinar o contrato. O São Paulo ele permaneceu em silêncio na sexta-feira e o Palmeiras deu um ultimato: olha, a gente vai esperar até amanhã. Se não assinar até amanhã, se não fechar até amanhã, a gente vai partir para outra. E aí o que a gente pôde apurar é que o São Paulo ele realmente entrou em contato com o Palmeiras no sábado para pedir mais coisa. Ele fez a mesma coisa que ele fez com o Santos, tá? Ele claramente não queria permanecer no, ele claramente não, primeiro pensando em Santos, ele claramente não queria permanecer no Santos. E aí ele foi para aquela reunião com o presidente do Santos, José Carlos Pérez, e saiu pedindo um monte de coisa. Pediu participação na negociação dos atletas de base, que ele revelasse, pediu um investimento de 100 milhões, pediu a liberação da multa rescisória da comissão técnica, saiu pedindo um monte de coisa, jogos na Vila Belmiro e não no Pacaembu, saiu disparando com tudo quanto é lado, pedindo coisas que ele sabia que não seria atendido e meio que dando uma desculpa para sair do Santos, a gente pode dizer assim, né? E aí no sábado, quando ele retorna para o Palmeiras, mais uma vez, eu não sei o quanto disso que é verdade ou não, isso que a gente apura em alguns sites de notícia, que ele ligou pedindo muito mais coisas, né? Questão de grana, do Palmeiras pagar a multa rescisória da comissão técnica, enfim, saiu pedindo muito mais coisas que ele sabia que o Palmeiras não ia topar, de que o Palmeiras não ia fazer, e aí o Palmeiras obviamente saiu da negociação, né? Um cara que claramente forçou, se tudo que foi apurado foi a verdade, tudo que a gente lê foi verdade, ele claramente forçou a saída do Santos e ele claramente forçou o fim da negociação com o Palmeiras, tá? Então foi um final de semana de uma certa forma melancólica para o torcedor, porque o torcedor já estava empolgado com o Sampaoli, um cara, pelo menos na ideia de jogo, era aquilo que todo torcedor que sonhava, de um Palmeiras mais ofensivo, de um Palmeiras jogando um futebol agressivo, pelo menos lembrando que jogou o Santos esse ano, tudo que o Santos fez, a perspectiva do que poderia ser feito com o Palmeiras era claramente muito alta, tá? E isso acabou não acontecendo e o Palmeiras terminou a semana, entrou no final de semana sonhando com o Sampaoli e começa essa semana agora com o Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo foi para São Paulo no domingo e no domingo mesmo foi acertado a volta do Vanderlei Luxemburgo pro Palmeiras, tá? É, falei, cara, se o São Paulo, por tudo que aconteceu, eu acho que o São Paulo não seria um bom técnico para o Palmeiras. Ele não negociou com o Palmeiras, claro, mas sem a intenção de ir para o Palmeiras. Eu vi algumas pessoas comentando de que ele pediu umas coisas pelo retrospecto do Palmeiras, pelo clima de instabilidade, é incerto ele permanecer no Palmeiras, mas o que a gente começa agora a pensar é: será que ele não está pensando no Flamengo, na perspectiva de treinar o Flamengo? Porque o Flamengo, o Jorge Jesus pode sair no meio do ano e aí sim o caminho fica aberto para o Sampaoli. Ele tende a ser o técnico mais cotado, mas por tudo que vem acontecendo, será que o Flamengo vai querer o Sampaoli? Porque não é um cara fácil, não é um treinador fácil de se trabalhar e agora vem acumulando as polêmicas, vem acumulando algumas polêmicas no nosso futebol. Então
será que de fato é isso que o Flamengo vai querer? Um cara problema, um treinador problema, é um grande treinador, isso é inegável, mas é um cara que representa um problema. É um cara que quando quiser sair, ele vai criar empecilhos e vai forçar a saída, como aconteceu com o Santos, como aconteceu forçar a saída de uma negociação com o Palmeiras. E isso de uma certa forma, isso pensando em São Paulo, não estou nem entrando no que o Flamengo está pensando, pode estar pensando, tá? O São Paulo fazendo essas coisas, ele acha realmente que vai dar certo, porque o Flamengo de repente, tô pensando no contato com o Flamengo. Será que ele tá apostando realmente que o Flamengo vai para cima dele, vai entregar o que ele quer? É uma dúvida, né? Porque o que ele já está chegando, o que ele está fazendo, ele está causando é, é, a ira aí, tá conquistando a antipatia de vários torcedores. Essa aqui é a grande verdade, pelo que ele está fazendo. Mas outra coisa que mais uma vez, isso é só pura especulação, tá? Pura especulação mesmo. Ele pode estar pensando em Flamengo, no meio do ano, eventual saída do Jorge Jesus, ou o que ele pode estar pensando também é justamente na instabilidade do Palmeiras, tá? Porque o Vanderlei Luxemburgo vai para o Palmeiras agora. Ele não sabia quem ia ir, mas o que ele pode ter pensado, tá? E mais uma vez, isso é pura especulação, tá? A gente só especula. O que ele pode ter pensado? O Palmeiras é um clima muito incerto. O treinador o treinador que vai para o Palmeiras e não é campeão paulista já fica balançado no cargo. Então o que ele pode ter pensado, né? O Palmeiras vai trazer outro treinador, o cara vai disputar o Paulista e se ele não conquistar, ele vai balançar e pode cair. E aí o que vai acontecer? Se esse técnico não conquistar o Campeonato Paulista, aí o Palmeiras vai querer me contratar de qualquer jeito. E aí sim eu vou ter mais poder de barganha, mais poder de negociação. Pode ter sido isso que ele tenha pensado também, tá? Pô, eu tô agora, os caras não querem negociar, estão muito, não querem diminuir a minha pedida, não querem fechar com o valor que eu quero, então eu vou esperar, cara. Contrata aí quem vocês quiserem. Se o cara não for campeão paulista, aí sim eu vou ter poder, eu vou ter mais moeda de troca aí para argumentar uma possível uma volta da negociação com o Palmeiras, tá? Pode ser isso que ele pensou, tá? Porque o chamado Paulistinha do presidente do Palmeiras coloca sempre um treinador do Palmeiras sempre balança um treinador no cargo, tá? E é um campeonato extremamente importante, pensando nos clubes paulistas. Ele sempre, e pensando principalmente em Palmeiras, que eu estou falando de Palmeiras, que não conquistou nenhum campeonato aí recentemente, campeonato paulista. Se o torcedor parar para pensar, todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras recentemente balançaram no cargo depois do Campeonato Paulista. Não foram demitidos, mas balançaram no cargo sim. Tá? Muitos deles ficaram com um cargo com o nome em xeque e foram demitidos um tempo depois. Tá? Então, o Campeonato Paulista ele é importante sim, e não é um paulistinha, como disse o presidente do Palmeiras. Então, isso pode ter sido considerado pelo Sampaoli e também a questão da comissão técnica dele, de dar mais tempo, que ele sabe que nenhum clube vai pagar toda a multa rescisória de toda a comissão, e ele pode estar querendo ganhar tempo para que a comissão consiga uma liberação na justiça, porque o Santos alega, a gente não sabe, a gente não tem as contas, eles alegam que não foi pago FGTS nos últimos meses. Então, eles tentam a liberação na justiça, a justiça não liberou, não concedeu a liberação, então seguem vinculados ao Santos ainda. Então, São Paulo vai ter essa dor de cabeça e ele não vai querer trabalhar com nenhum clube sem a sua comissão técnica. E nenhum clube, o que eu falei, nenhum clube vai querer pagar, não, tirando o Flamengo, que tem muita grana, nenhum outro clube vai querer pagar, mesmo o Palmeiras não vai querer pagar essa multa rescisória do restante da comissão técnica. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto agora pensando em Palmeiras e Luxemburgo, tá? O Luxemburgo, quando o Palmeiras desistiu do Sampaoli, o nome do Luxemburgo começou a ser a ganhar muita relevância no conselho do Palmeiras, né? Vários conselheiros hoje
O Palmeiras não tem mais o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos era o homem forte do futebol. Era o cara que decidia tudo. Ele tinha autonomia para decidir tudo em relação ao futebol do Palmeiras. Com a saída dele, o Palmeiras agora volta a ter aquele chamado os conselheiros decidem o futuro do futebol do Palmeiras, tá? E isso para mim, de uma certa forma, é preocupante, tá? O Alexandre Matos, algumas decisões dele eram questionáveis, ele muitas trocas de técnicos, contratações que não deram certos, isso pensando no passado recente, contratações muita grana e jogadores que não vingaram. Então ele realmente não vinha dando certo, mas pelo menos ele era um cara que uma Copa do Brasil e dois campeonatos brasileiros. Então era um cara que, apesar de não ter dado certo várias coisas, era um cara que tinha um grande conhecimento do futebol, tá? Querendo ou não, porque ele estava no Cruzeiro, para quem não sabe, foi bicampeão com o Cruzeiro. Por isso que o Palmeiras quis contratá-lo. E aí ele conseguiu ser bicampeão, não em sequência, mas ele conseguiu ser bicampeão brasileiro com o Palmeiras também. Então é um cara extremamente relevante. E apesar de alguns deslizes, apesar de alguns equívocos, ele era um cara que tinha sim um, um, uma grande relevância pensando em futebol. Essa volta do Palmeiras com essas decisões de conselheiros me preocupa um pouco, tá? A princípio me preocupa um pouco. Eu não vou aqui julgar, não vou aqui querer achar que ser pessimista, mas me preocupa um pouco, porque os anos negros do Palmeiras, para quem não sabe, aconteceram quando essas pessoas aí, os conselheiros, decidiam o futuro do futebol do Palmeiras. Tá? E a grande verdade é que conselheiro não pensa no Palmeiras como um negócio, né? Não tem aquele pensamento de vou contratar o fulano, que caso o Alexandre Matos contratou o Mano Menezes, mas pensando em números. Ele pensou claramente em números. Ele não pensou no passado, na história, porque o Vanderlei Luxemburgo chegou claramente de pessoas que pensaram na história do Palmeiras. Tá? Os tempos de ouro do Palmeiras foram com o Luxemburgo, vamos trazer ele de volta porque a gente pode reviver isso. Olha, não reviveu isso com o Felipão. Tá? E aí, eu vou pegar aqui a questão de que quando o Mano Menezes foi demitido, e o Alexandre Matos também, o que o presidente do Palmeiras falou? Ele falou: olha, a gente está pensando numa mudança, a gente está mudando o nosso projeto, tá? Para o Palmeiras claramente voltar a ter um futebol mais ofensivo, né? Voltar nos tempos de ouro do Palmeiras, os anos 90 era um time muito ofensivo, se caracterizou por isso. Então essa mudança de projeto é, é, é um abandono do futebol por resultados, tá? Para um futebol ofensivo. Essa era, eu acho que essa foi a ideia que quis passar o presidente do Palmeiras, tá? Mas essa chegada do Luxemburgo, e eu vou pegar aqui a lista de treinadores recente do Palmeiras, né? Vamos pegar aqui desde 2015, vai que começou essa era de títulos, né? 2015 começou com Oswaldo de Oliveira, tá? Depois veio o Marcelo Oliveira, que foi campeão da Copa do Brasil, e aí dois treinadores experientes, tá? Depois veio o Marcelo Oliveira foi mandado embora, ficou o interino, que era o Valentim na época, e aí veio o Cuca, campeão do Campeonato Brasileiro, outro técnico experiente. O Cuca saiu porque teve alguns problemas de família. Veio Eduardo Batista, aí sim um técnico mais jovem, tá? Um pensamento aquela onda da nova geração de treinadores que teve, início de 2017. Não foi campeão do Campeonato Paulista, balançou no cargo e isso aconteceu com o Oswaldo de Oliveira também. Não foi campeão paulista, balançou no cargo, veio o Cuca, tá? Que aí não teve sucesso, foi mandado embora ao longo de 2017, terminou o ano com o interino de novo, o Alberto Valentim. 2018, Roger Machado não ganhou o Campeonato Paulista, balançou no cargo e o Palmeiras trouxe Luiz Felipe Scolari, aí campeão brasileiro, não deu certo, veio o Mano Menezes e terminou esse ano sem o Mano Menezes. Então, vamos pegar aí, ó, pensa aí, ó. Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira, Cuca,
Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. São cinco treinadores extremamente experientes, tá? E aí pensando em Cuca, Felipão, extremamente campeões, com um currículo extremamente vitorioso. O Vanderlei Luxemburgo é um técnico também extremamente experiente e extremamente vitorioso, mas num passado, ó, no caso do Felipão, a gente pode dizer passado recente, mas o Luxemburgo um passado distante. Então, o que que o que é esse novo projeto do Palmeiras? Eu acho que é esse aqui, essa é a grande dúvida e é isso que fica na minha cabeça, essa pulga atrás da orelha. O que é esse novo projeto do Palmeiras? Porque para mim não representa mudança alguma, tá? Ah, mas o Vanderlei fez um trabalho legal no Vasco. Legal, ele fez um trabalho legal. E eu vou chegar no aspecto Vanderlei. Mas eu estou pensando em Palmeiras, do que falou o presidente do Palmeiras, de novo projeto, né? Pensando num novo futebol. O que tem de novo? Não tem nada de novo, tá? Para ser bem sincero, não tem absolutamente nada de novo. Ah, é uma mudança na forma de jogar futebol. Ok, isso pode ser, mas o Palmeiras também teve treinadores com um perfil um pouco diferenciado. O Mano Menezes e o Felipão são considerados técnicos mais retranqueiros, né, e que jogam futebol por resultado. Mas o Palmeiras teve aí o Cuca, teve o Eduardo Batista, que aí não são técnicos retranqueiros. Então o Vanderlei Luxemburgo, para mim, não representa novidade. E esse projeto novo do Palmeiras, eu não sei que projeto novo foi esse. Talvez seja um projeto de eliminar o Alexandre Matos e ter a volta, né, do conselho, tá? O conselho tendo decisões de peso, tendo mais decisões de peso no Palmeiras. E é o que eu falei, não estou aqui criticando, porque nos tempos de ouro isso acontecia, claro, mas nos tempos mais negros do Palmeiras isso também teve sua parcela de culpa. Então, é, é, a grande pergunta que eu me faço é o que é esse projeto novo do Palmeiras? Tá? Porque o São Paulo, sim, esse representava uma mudança brusca, né, em relação ao futebol que o Palmeiras iria apresentar, e o Vanderlei também representa. Mas o Vanderlei é o que eu falei, ele não tem nada de novo. Tá? Ele já é um técnico que já teve várias passagens pelo Palmeiras. Então, inclusive, eu acho que o último título paulista do Palmeiras foi com o Luxemburgo. Mas o que representa, o que é esse novo projeto do Palmeiras? Eu não sei. Isso a gente não sabe e a gente vai se perguntar. É, enquanto não começar o futebol de novo, a gente vai continuar se perguntando. Se der certo, ok, a gente vai elogiar, todo mundo vai aplaudir, mas a princípio não tem lógica, tá? É uma decisão que a gente não sabe o significado disso, tá? Vem o Luxemburgo claramente para tampar o buraco que deixou o São Paulo. O Palmeiras não tinha opção e estava com pressa de fechar com o treinador. É essa a impressão que passa para mim. Tá? Eu acho que para muitos críticos, essa é a sensação que está passando. Que o Palmeiras só tinha o São Paulo como plano A, não tinha um plano B. E é o que eu falei: se tinha o São Paulo como plano A, tinha que ir até o limite, até as últimas consequências. Eu acho que o Palmeiras foi, mas na pressa de fechar com o treinador, fechou com o Luxemburgo, né? E o Luxemburgo, eu repito, não representa nada de novo em relação àquilo que falou o presidente do Palmeiras. Agora, pensando em Luxemburgo, tá? E eu falei aqui no final da temporada do campeonato que eu queria ver sim o Luxemburgo treinar um grande clube, um clube com mais grana, com mais elenco. Eu queria ver. E isso vai ser legal, pelo menos é o que eu falei, pensando no Luxemburgo, e aí não pensando, claro, pensando no Palmeiras também. O Palmeiras, a crítica foi feita em relação ao que o presidente falou, de mudança, né, de um novo projeto. E isso para mim a princípio não representa mudança nenhuma, mas a chegada do Vanderlei Luxemburgo é muito interessante, tá? Eu repito, eu falei, eu queria ver o Luxemburgo pegar um grande clube para ver o que ele poderia fazer. E ele chega ao Palmeiras, fez um excelente era um técnico extremamente desacreditado, ficou um tempo sem trabalhar, foi para o Vasco e tirou o Vasco da fossa. A gente tem que ser sincero. A situação que estava o Vasco era extremamente preocupante, tá? E o Vanderlei Luxemburgo recuperou esse time do Vasco e colocou numa situação muito, muito interessante
terminou o campeonato de forma muito digna com o Vasco. E aí todo mundo começou a se perguntar, cara, imagina o que o Vanderlei Luxemburgo poderia fazer num clube com mais grana, com mais elenco. A perspectiva é fantástica e realmente eu acho que aí sim, pensando, projetando o que pode acontecer, eu acho que se o Luxemburgo tiver humildade, se ele souber conversar com os jogadores, a perspectiva é fantástica. Aí sim eu acho que porque o Luxemburgo nunca foi um cara fácil de trabalhar, tá? Assim como o Sampaoli não é, tá? Todo mundo elogia o Sampaoli, mas o Sampaoli é um cara difícil, tá? No Santos ele chegou a afastar alguns jogadores, né? O Jean Mota começou a deslanchar, começou a melhorar o futebol e depois o cara no banco. Claramente, uma questão de relacionamento, aconteceu algum problema ali e ele quis mandar quem que manda. E o Luxemburgo também é um cara difícil, ele não é um cara fácil, ele tem essas. Ele é um cara vaidoso, assim como é o Sampaoli. Então, se ele ficou um tempo fora do futebol, ele chegou no Vasco, imagino eu, com muita humildade, muita vontade de trabalhar. A minha pergunta é, como é que ele chega no Palmeiras? Porque agora ele chegou no Palmeiras com os caras querendo ele de qualquer jeito, chega com status aí de meio que de bam bam bam, porque é, de uma certa forma, a única alternativa de curto prazo que tinha o Palmeiras, a alternativa boa de curto prazo que tinha o Palmeiras, ele chega ali com status de, né, de bam bam bam, essa é a palavra que eu usei. E me preocupa como é que ele vai chegar lá agora, que eu falei que quando ele foi pro Vasco foi com muita humildade, cara. Assim, o elenco é limitado, eu sei disso, eu tô me comprometendo, eu tô assumindo essa bucha, agora ele chega no Palmeiras com, cara, um elenco extremamente qualificado, um clube com muita grana, vai receber um salário muito mais interessante. E aí essa é a pergunta: como é que ele vai se portar no vestiário? Tá? E aí, se não tiver a lábia, se não souber conversar com os jogadores, ele vai perder esse vestiário rapidinho. Então a pergunta é: eu espero que trabalhe com humildade, como ele trabalhou no Vasco, porque, cara, a expectativa que eu, pelo menos eu tenho é muito interessante, tá? Esse Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras é muito interessante. É uma mudança brusca, brusca mesmo, no estilo de jogo do Palmeiras, que ao longo dos últimos anos se consolidou como mais defensivo, assim como foi com o seu maior rival. Ao longo dos últimos anos também o Corinthians se consolidou com um estilo mais defensivo e agora muda totalmente paradigma, né, com o Thiago Nunes. E a chegada do Vanderlei Luxemburgo representa muita mudança na filosofia do Palmeiras jogar também. Um estilo que vai ser muito mais ofensivo. Mas repito, tá? Vai ter pouco tempo de trabalho e se não vencer o Campeonato Paulista, vai balançar no cargo. E aí o nome do São Paulo vai voltar a ser sim um dos principais nomes do Palmeiras. E aí o que todo mundo vai se perguntar, tá? E aí eu já deixo de crítica para para essas pessoas do Palmeiras, os homens fortes do Palmeiras, né? Porque se não vencer o Campeonato Paulista, vai balançar no cargo e o São Paulo vai voltar a ser o primeiro nome da lista, tá? E aí o que todo mundo vai falar é por que, que não fez um esforço para fechar com o São Paulo, para que fica gastando dinheiro, porque só está gastando dinheiro. Né? Esses caras que vêm, tem multa rescisória alta. Você acha que o Mano Menezes vem para receber pouca coisa? O Scolari vem para receber pouca coisa? O Cuca também? Os caras vêm para receber grana. E a multa rescisória é alta. E por que que, em vez de ficar gastando dinheiro com multa rescisória, por que que já não contratou logo o São Paulo? Entendeu? E aí vai voltar essa discussão. É por isso que eu estou falando. A mudança ela é interessante, eu acho bacana isso, mas algumas coisas preocupam, tá? Porque em termos de pensando aí em projeto, muda lógica, obviamente o esquema de jogo, a forma do Palmeiras jogar muda com o Vanderlei Luxemburgo, sim, mas para mim não representa mudança nenhuma, porque a gente teve, Palmeiras no caso, teve mudança de treinadores, treinadores que não eram retranqueiros, eram treinadores ofensivos e não funcionou, foram mandados embora e ninguém ganhou a Libertadores. Essa é a grande pergunta que a gente vai se fazer e espero aí, a gente só pode desejar sucesso para o Luxemburgo à frente do Palmeiras, que consiga fazer um bom trabalho,
porque ele fez um bom trabalho no Vasco e, cara, a expectativa que eu tenho, pelo menos, é uma expectativa muito interessante. Se ele conseguir fazer o que ele fez no Vasco com o Palmeiras, o torcedor palmeirense pode esperar sim um Palmeiras mais ofensivo, mas vai ter que ter paciência, cara. A torcida do Palmeiras é uma torcida muito impaciente. Se o Luxemburgo perder 2, 3 jogos, se não vencer o Corinthians no Campeonato Paulista, já vai balançar no cargo. Essa é que é a verdade, tá? Se não vencer, o Vanderlei vai ter que focar a preparação dele para o primeiro jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista, porque se não vencer esse clássico, você pode ter certeza absoluta, cara. Escreve aí na sua agenda, no seu bloco de notas aí. A organizada do Palmeiras vai cair em cima. Se prepara. Então, eu espero que o Luxemburgo chegue já pensando primeiro no Corinthians, né? Nem pensar em ganhar o Campeonato Paulista, porque o torcedor eu acho que até aceita de repente não vencer o Campeonato Paulista, mas se vencer o Corinthians, pelo menos é um prêmio de consolação, digamos assim, né? É o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras podia ter terminado em quarto na tabela, mas se tivesse vencido o Flamengo, por toda a zoação que aconteceu, o Mano Menezes provavelmente teria uma chance maior de ficar no cargo. Isso não aconteceu e foi demitido, assim como o Luiz Felipe Scolari. Então, esse é o grande problema, né? Esse é o grande dilema que vai viver o Luxemburgo. Ele vai ter que pensar em fases, tá? Primeiro vencer o Corinthians, depois vencer o Campeonato Paulista. Aí quando começar o Campeonato Brasileiro, ele vai ter que pensar em Corinthians e Flamengo, porque é isso que o torcedor vai querer. Ele vai querer a revanche em cima do Flamengo e pensar em campeonato, ó, em título só depois. Ele vai ter que primeiro pensar nesses confrontos diretos, né? Nessa vingança aí, nessa revanche aí do que os torcedores tanto querem. Então, pode escrever, cara. Se não vencer o Corinthians, a galera vai cair em cima e ele vai balançar no cargo. Se prepare. Então, é difícil, mas a gente vai acompanhar e eu desejo muito sucesso ao Vanderlei Luxemburgo, ao Rogério Ceni que eu citei aqui, também ao Luan. Espero que consiga jogar o seu melhor futebol no Corinthians, porque, cara, a promessa que isso representa é muito grande e desejo sucesso ao Flamengo, tá, na partida de amanhã, no Mundial, esperando que chegue a final para que a gente tenha aí, que a gente consiga ver o Flamengo contra o Liverpool, que é a partida que todo mundo quer ver, tá? Assim como foi, para quem não se recorda, já faz um tempinho, mas alguns anos atrás a gente teve Santos e Barcelona, e aí foi um duelo que todo mundo quis ver porque era o duelo entre Neymar e Messi, tá? O Neymar no Santos e o Messi do Barcelona, os dois em uma forma física e técnica fantástica, e era um confronto que todo mundo queria ver. E hoje, pelo menos tirando aí a galera que vai torcer contra, né, por rivalidade, mas para quem está querendo ver o bom futebol mesmo, e o Flamengo e o Liverpool hoje representam talvez o melhor futebol da América do Sul e o melhor futebol da Europa. Então é natural que a gente queira ver esse confronto e então desejo todo sucesso ao Flamengo nessa disputa da semifinal contra o Al Hilal. Vou finalizando aqui hoje um podcast um pouco mais longo, mas amanhã a gente volta para falar um pouco mais sobre o mercado, algumas coisas que aconteceram, sobre alguns clubes. Se tiver tempo, fazer um balanço do VAR, né? Eu não fiz um balanço do VAR, terminou o campeonato, fiquei de falar aí um pouco sobre o VAR, ao longo do ano eu fui comentando sobre isso. Vamos tentar fazer um balanço do que foi essa temporada com o árbitro de vídeo, tá certo? Desejo a todos uma excelente semana, um forte abraço e até amanhã.